Vou chamar o meu próximo entrevistado, que na verdade é uma pessoa que eu admiro bastante, que eu acompanho nas redes sociais, o professor Dionério. Oi, professor, tudo bem? Oi, tudo bom? É um prazer estar com você Prazer aqui. é meu de estar aqui com você, Juliana, no Pop Pet Show. Olha, vocês vão amar esse programa. Pode tentar ficar à vontade. Nosso amiguinho, ele quer fazer parte. Você sabe como é que é animal, né? A gente tem que respeitar. Com certeza, olha que graça. É o Bento. Ô, Bento. Mantinho, Bento? Bom, Gostar. doutor, me fala um pouquinho sobre a sua história. Eu sei que seu currículo ele é super vasto. Me fala um pouquinho sobre você. Então, doutora Juliana, o que acontece assim, né? Minha história é muito longa, né? Vamos tentar sintetizar. Fui sempre um garoto pobre, com dificuldade, que para estudar peguei, não tenho vergonha de falar, que as pessoas que me acompanham sabem da minha história, cheguei a pegar livro no lixo para poder estudar. Quando eu tive acesso a primeira vez a uma universidade, eu embalei e aí eu não parei mais. Fiz a licenciatura em Ciências Biológicas, bacharelado, pós-graduação, jornalismo, artes dramáticas, locução e depois a medicina veterinária. E ainda pretendo fazer a medicina humana, ainda se der o brecha. Ai, que bacana. Então, é um hobby, estudar. Eu sempre gostei. Eu falo assim, eu brinco, eu falo para os meus alunos, eu sou professor, eu falo para eles assim, olha, a gente não sabe se existe algo depois da morte. Ninguém sabe. É uma questão de fé. Mas se tiver algo que possa ser levado, é o seu conhecimento. Conhecimento é o único bem que ninguém pode roubar de você, que ninguém pode tirar de você. E não ocupa espaço e não faz mal. Então eu gosto de estudar. E atrelado a isso, eu amo os animais e o trabalho, a parte que eu faço, que é a interação com as pessoas com e sem necessidades especiais no uso das terapias assistidas com os animais. Nossa, muito bacana mesmo. E eu vi que você mexe bastante com répteis. Você tem essa predileção? Porque tem gente que tem, né? Com mamíferos, outros com aves. Você se identificou mais ou não? Para você todos... A minha questão é, eu amo todos os animais. Sim. Todos. Mas o meu lado, por causa do contato que eu tenho desde os 7 anos de idade, foi com os selvagens, de um modo geral. Então, na verdade, não é só os répteis, mas os selvagens de um modo geral. Mas eu gosto de todos. Mas eu sempre pendo para o lado dos selvagens, porque é uma paixão desde pequeno. Eu assisti um seriado muito antigo que vocês não conhecem, mas chamava-se Daktari. Na língua nativa de lá significa veterinário. Ai, que legal. Então, desde pequeno, essa paixão aí pelos animais selvagens. Nossa, muito bacana. Bom, eu vi que você está ali com uma gaiolinha de gato. O que tem ali dentro? Ai, doutora. Então, hoje aqui para a estreia sua, eu também não sabia como é que ia ser. Eu trouxe um animalzinho um pouco menor, né, do que eu costumo trabalhar, mas é uma serpente, e a serpente mais popular no mundo como pet, que é a chamada comumente de corn snake. Anteriormente era Elaphus gutata, hoje pela nova nomenclatura é a Pantherophus gutatus. Mas o pessoal conhece aí como serpente do milharal, serpente do milho ou corn snake. Ai, eu tô ansiosa para ver. Bom, eu já gostei, né? Porque você está ansiosa. Geralmente o pessoal fica com medo. Isso já é um ótimo sinal. Bom, mas eu vou ser bem sincera, eu não tenho maturidade para essas coisas. Se tratando de bicho, eu sou curiosa, eu gosto de mexer, eu gosto de pegar. Fala um pouquinho sobre ela, alimentação, habitat, porque muita gente, assim, eu tenho uma vivência também nessa parte de pet, e a maioria das vezes são pessoas que acabam levando porque o animalzinho está em maus tratos, e 90% a gente vê que a gente consegue resolver só nessa questão de manejo mesmo. Então, como que faz para cuidar de um bichinho assim? Você segura para mim, fica mais fácil. Eu te agradeço, porque fica melhor. Estou acostumado com o headset e eu preciso das duas mãos aqui. O que acontece é o seguinte, o que a doutora falou é altamente pertinente. Quando a gente trabalha com selvagens, inclusive o rapaz que foi me buscar lá no instituto, eu estava conversando com ele. A gente trabalha com a medicina preventiva, ou seja,
Se a pessoa não faz errado, a probabilidade dela ter que gastar dinheiro com o veterinário é pouco. Verdade. É pouquíssimo. Essa serpente aqui, o que é legal da gente falar é o seguinte. Um detalhe que eu acho muito bacana dos americanos. Então é o seguinte, região dos milharais. Muitos animais. Aparecia as serpentes, por que serpente do milho? Plantação de milho, existiam essas serpentes. Porque onde tem milho, é um grão, atrás roedores. Consequentemente, você tem serpentes. Ok? Beleza. Só que o americano, diferente, desculpa, do brasileiro, o brasileiro, quando vê a serpente numa região, a serpente, é maldita, mata. O americano um pouquinho diferente. O que é isso? É um bicho diferente. É uma serpente? Será que ela é peçonhenta ou não é peçonhenta? Não é peçonhenta. Então ela faz um trabalho benéfico. Ela faz o controle das pragas de roedores. Puxa vida, mas algumas apresentam um colorido tão bonito. Algumas pessoas dizem que por conta dessa marcação que ela tem e embaixo dela, lembra um pouco das marcações das espigas de milho quando estão falhas. Então também legal. chamaram. Mas na verdade é por conta que é uma serpente que ela é oriunda da região de plantação de milho. O que aconteceu? Eles fizeram o seguinte, será que dá para criar em cativeiro? Será que esse bicho é manso? E se tornou a serpente mais comum como pet no mundo. O que aconteceu com isso? Gerou divisas, gerou campo de trabalho para biólogo veterinário, renda para criadores, fomentou pesquisa, garantiu a sobrevivência do animal na natureza. Porque quando você conhece, você aprende a gostar e ter amor. E a ignorância que leva à violência. Então a criação em cativeiro, de forma correta e dentro da lei, ela é benéfica. E a corn snake foi a serpente que se popularizou como a serpente pet no mundo mais comum. Posso pegar? Com certeza. Simples, olha. Você vai pegar ou ela assim, se ela começar a andar, você dá 2 pontos de apoio. O que nunca você pode fazer é pegar aqui na cabeça e levantar. Como tem apenas um côndilo occipital, o animal pode sofrer. Então a gente não faz isso. Bacana. Quanto a isso, você fala um pouquinho sobre alimentação? Alimentação habitat? simples. Esse animal é uma serpente que se alimenta de camundongos. Ela vai variar com o tamanho dela. Então, por exemplo, um animal adulto como esse, não é totalmente 100% adulto, mas ela vai comer 1 a 2 camundongos por refeição, que vão variar aí na média de cada 15, 20 dias. Sempre comendo roedores. Não adianta outro alimento não tem. E deixa eu perguntar. Eles trocam, né, a pele. Eu já vi bastante gente puxar ou então passar produto. O que você tem assim para me passar de dica, né, com a sua experiência de quem cria esse tipo de bichinho? Outra pergunta altamente pertinente. Você ensaiou pauta para perguntar para mim? Porque, é o dia a dia mesmo. Então, o que acontece? Veja bem, se a serpente ela estiver de forma correta sendo mantida, ela tem a taxa de gordura correta, ela tem a umidade correta, ela vai fazer a troca perfeita sem precisar de auxílio algum, correto? Agora, quando há o problema que a gente fala de uma desequidise, né? Um problema na muda que ela vai fazer, o que é o problema? Então pode ser substrato inadequado, falta de umidade, falta de teor nutricional e aí algumas outras séries de fatores. Aí nós podemos entrar com pequenas intervenções para facilitar, mas isso já é sinal que o animal tem algum problema. E aí você não pode deixar acumular uma muda em cima da outra, porque você começa o quê? Causar essa desequidise e pode levar a algumas outras consequências. Mas olha, é só erro de manejo para acontecer isso. Nossa, eu estou me divertindo aqui com ela. Ela está super ambientada. Dá até um pouquinho de medo quando ela sobe assim. Ela, né? Ela ou ele? Como que faz para diferenciar? Então, no caso dessa serpente, doutora, ela não tem dimorfismo sexual. Então a gente precisa introduzir uma probe na região da cloaca e, de uma forma técnica, quando é macho, há uma penetração.
Quando não, é uma fêmea. Mas isso tem que ter técnica para não fazer besteira, até porque o padrão de você saber qual que você vai utilizar, qual a dimensão, a espessura, é só realmente quando você tem muita experiência. Ah, legal. Mas no caso dessa daqui é um macho. É um machinho? Ah, legal. Bom, estou encantada, não tenho palavras. Foi um prazer dividir esse momento aqui com você. Adorei o seu bichinho. Ele também gostou de mim, parece. Não, tá super à vontade, pode ter certeza. Se alguém de casa falar que cobra se entendem, isso é ofensa, isso é bullying com a doutora, por favor, hein? Olha por lá. favor. Só para finalizar a nossa entrevista, o que você tem para dizer que os animais de sangue frio não têm esse negócio de proximidade com o humano? O que você tem para me falar sobre isso? Vamos lá. Isso é muito legal a gente falar. Primeiro, esqueçam esse termo que a doutora colocou muito bem pautado. Porém, quando a gente fala sangue frio, é o seguinte, existem os animais, somente as aves e os mamíferos geram calor através do metabolismo. Os outros animais não geram. Eles são ectotérmicos e precisam de uma fonte de calor. Essa história de falar que os animais não se afeiçoam, vocês vão ver que não é bem assim. Eu falo pelas serpentes que eu mantenho, eu falo, por exemplo, pelos jacarés que eu mantenho, e muito mais além, eu falo de um animal que não teria nexo. Um dia nós vamos trazer aqui, que são as caranguejeiras. É algo assim fenomenal. Os animais acabam tendo eles acostumam, eles interagem. Os meus jacarés, se você vê, doutora, eles sentem ciúmes um do outro. Ah, é? Eles sabem quando vão sair. Só para você ter uma ideia, a recompensa dos meus jacarés quando eu volto dos trabalhos que eu faço, não é alimentação, é deixar que eles durmam dentro de casa. O último videozinho que eu coloquei aí carinhosamente no Instagram, eu acabei de ter feito uma aula numa universidade e na volta eu mostrei para os alunos que a recompensa não era da comida, era deixar entrar e dormir do lado da cama junto comigo. Ai, que fofo, gente. Eu não vejo a hora de poder ver esse vídeo. Esse eu confesso que eu ainda não vi. Que fofo. Bom, é um imenso prazer. Espero contar com você segunda-feira que vem. Agradeço por ter vindo, por ter trazido um dos seus pets. E agora eu me despeço dele. E obrigada. Doutora Juliana, eu que lhe agradeço. É uma honra estar aqui no Cop Pet Show, que seja o primeiro de muitos e que a gente possa fazer muito, muito trabalho junto. Porque é o que eu sempre falo, tudo que nós pudermos fazer com a interação do homem e animal é benéfico para as duas espécies. Não adianta falar em preservação se não tiver a interação homem-animal. Ontem, em uma grande emissora de televisão, passou um programa que falava sobre o trabalho de uma antropóloga, e ela é hoje a maior especialista no mundo em falcoaria. E ela deixou uma frase maravilhosa. Um mundo em que não possa haver a interação do ser humano com os outros animais, não é um mundo que eu gostaria de viver. E é a mesma frase que eu repito aqui e falo. Por isso que sim, precisamos ter essa interação e ter esse contato. E esse é mais um programa que vem fazer isso. Porque só dá para amar se nós conhecermos. Eu concordo plenamente. Depois dessa eu não tenho nem o que complementar. Obrigada, viu, professor, mais uma vez. Bom, agora eu vou pegar uma